Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET volume 6, vamos iniciar a nossa aula 2. Nossa temática é a importância dos principais recursos hídricos da América Latina. Gestão dos recursos hídricos na América Latina. Pode-se afirmar que a América Latina é privilegiada no que se refere à abundância de recursos hídricos, pois em seu território estão presentes algumas das principais bacias hidrográficas do mundo, como as dos rios Amazonas, Orinoco e da Prata. Os países dessa região enfrentam muitos desafios relacionados à gestão desses recursos. Entre os principais desafios, os países que fazem parte da mesma bacia hidrográfica têm que considerá-la como um sistema físico único e dinâmico, e não de forma fragmentada, isto é, apenas como parte do território de cada país. Impactos ambientais, como a contaminação dos rios em um determinado ponto, a montante, podem atravessar os limites internacionais e prejudicar a população de locais adjacentes. Vamos fazer uma análise de uma reportagem aqui sobre o derramamento de óleo ameaça rios na Amazônia. O vazamento de petróleo em grande proporção na Amazônia peruana, desde janeiro, envia um alerta para os impactos negativos dos rios e a população. O óleo atingiu os rios Chiriaco e Morona, no nordeste do país, prejudicando comunidades ribeirinhas e indígenas. Não importa muito onde a gente tenha um desafio ambiental. Ainda que esse acidente esteja ocorrendo no Peru, ele vai afetar o ambiente em um todo, afirmou. No final do mês passado, o governo peruano decretou situação de emergência em 16 comunidades amazônicas, por causa do vazamento do petróleo nos rios que são fornecedores de água potável. Essa é uma reportagem de Bianca Paiva sobre derramamento de óleo ameaça rios na Amazônia. Agência Brasil, 2 de março de 2016. Bem, a comercialização de água e conflitos na América Latina. Por se tratar de uma importante fonte de riqueza, a disputa pela água é um dos motivos que tem provocado tensões em diferentes países. Assim, a política adotada por um governo local para realizar a gestão e a comercialização da água pode prejudicar outros, contribuindo para a ocorrência de conflitos. Um dos conflitos mais importantes relacionados à disputa e à comercialização da água ocorreu na América Latina nos anos 2000. Foi deflagrado na cidade de Cochabamba, na Bolívia, e envolveu grandes empresas multinacionais, o governo local e movimentos populares, camponeses e trabalhadores urbanos. Temos mais um texto aqui para análise, sobre os movimentos sociais da Bolívia, que passaram a influir na formulação e execução das políticas públicas de água e esgoto, a partir da vitoriosa guerra pela água travada em Cochabamba, entre 4 e 11 de abril de 2000, opondo milhares de camponeses e trabalhadores das áreas urbanas ao governo do departamento de Cochabamba e à multinacional Bechtel dos Estados Unidos, que assumiram no início de 1999 o serviço de água e esgoto do departamento. O conflito civil provocou uma morte e dezenas de feridos. Com a entrada da Bechtel na Bolívia, as tarifas de fornecimento de água subiram de 150% a 180%, e os tradicionais comitês comunitários de água potável foram obrigados a pagar para utilizar a água. No dia 11 de abril de 2000, após uma semana de uma verdadeira guerra pela água, o governo de Cochabamba cancelou o contrato de concessão com a Bechtel. Com a vitória do movimento popular, o Serviço de Água e Esgoto de Cochabamba baixou a tarifa do patamar anterior à privatização.
O serviço vinculado ao governo, departamento, também passou a contar com a participação de 3 membros de organizações não governamentais em sua diretoria, para promover o controle social da empresa. Essa foi uma reportagem de Milena Fiore e de José Alberto Gonçalves, né, sobre exportações pode gerar Segunda Guerra contra a Água, Carta Maior, 22 de março de 2003. Bem, de acordo com uma possível previsão ali, assim, se não se tomar cuidados ali com esse recurso, ele pode não se esgotar, né? Ele não vai se esgotar, porque é um recurso, entre aspas, ali assim, que desde a origem da vida se mantém em mesma quantidade no planeta, porém, pode se esgotar sim a quantidade de água potável. A partir do momento que a demanda é gigantesca, né, de água potável, e não se tem uma boa oferta hídrica, pode ser o quê? Gerar custos. A partir que gerar custos, o quê? Boa parte da população não teria condições de pagar. Aí sim pode gerar sim uma terceira guerra mundial. Tá certo? Bem, vamos falar agora sobre a gestão integrada de recursos hídricos no Brasil. Os recursos hídricos são a estratégia do Brasil para promover o crescimento sustentável e uma sociedade mais equitativa e inclusiva. As realizações do Brasil nos últimos 89 anos estiveram estreitamente vinculadas ao desenvolvimento da infraestrutura hidráulica para a geração de energia hidroelétrica e, só recentemente, ao desenvolvimento da infraestrutura de irrigação, especialmente na região Nordeste. Destaca-se 2 desafios na gestão de recursos hídricos em consequência de seus enormes impactos sociais: e acesso não confiável ao abastecimento de água com um forte impacto negativo sobre os padrões de vida e saúde das populações rurais do Nordeste, onde vive 2 milhões de domicílios na região mais extrema da pobreza. A poluição da água nos centros urbanos e nas proximidades dos mesmos, o que compromete a saúde da população de baixa renda, causa danos ao meio ambiente e aumenta o custo de tratamento de água para os usuários rio abaixo. História de gestão de água e desenvolvimento recente. Como em muitos outros países, a gestão de recursos hídricos no Brasil tem historicamente dependido de investimento considerável na infraestrutura hidráulica. Desde a construção da primeira usina hidrelétrica em 1901 até meados da década de 70, a energia hidrelétrica tem sido o foco da gestão dos recursos hídricos. Em 1934, após várias modificações introduzidas na primeira versão de 1907, foi aprovado o Código das Águas. Código de Águas, né? O Código de Águas foi a primeira legislação para a gestão de recursos hídricos no Brasil e foi aplicada por mais de 60 anos. O Código de Águas. O Código de Águas assegurou o uso gratuito de qualquer água para as necessidades básicas de vida e permitiu a todos o uso da água pública, cumprindo ao mesmo tempo as regulamentações administrativas. Algumas de suas disposições, tais como o princípio de poluição custa, foram introduzidas muito antes que este princípio se tornasse globalmente reconhecido como boa prática. A intenção de reformar o sistema de gestão de recursos hídricos no Brasil começou a tomar forma na década de 70, quando outros usuários desses recursos desafiaram a prioridade atribuída à energia elétrica. O governo federal e os estados como São Paulo e Ceará estabeleceram diferentes iniciativas e instituições de gestão de recursos hídricos. A Reforma Constitucional de 1988 foi o primeiro passo na criação de uma política nacional de recursos hídricos, cuja responsabilidade foi atribuída ao governo federal.
A Constituição reformada também estabeleceu uma distinção entre águas controladas pelo governo federal, no caso de rios, através de fronteiras estaduais, e águas controladas pelo governo estadual, no caso de rios e águas subterrâneas que permanecem completamente dentro das fronteiras do estado. Baseado nessa nova realidade, os estados começaram a implementar os próprios sistemas de gestão de recursos hídricos. São Paulo foi o pioneiro nesse processo, em 1991. Hoje, em 25 dos 26 estados e o Distrito Federal adotaram legislação para modernizar a gestão de recursos hídricos. A Política Nacional dos Recursos Hídricos, de 1997, Lei número 9.433. Depois de negociar durante 6 anos, o governo federal aprovou a Política Nacional de Recursos Hídricos de 1997, a Lei 9.433, destinada a incorporar princípios e instrumentos modernos à gestão de recursos hídricos no sistema de gestão de recursos hídricos do Brasil. A Autoridade Nacional da Água foi criada em 2000 para implementar a Política Nacional dos Recursos Hídricos. Várias iniciativas locais, regionais e nacionais, órgãos públicos e entidades privadas, bem como associações técnicas, científicas e profissionais, também desempenham um papel no sistema de gestão de recursos hídricos do Brasil. Base de recursos hídricos. Recursos hídricos de água de superfície e água subterrânea. O Brasil sempre foi considerado um país rico em água. Calcula-se que cerca de 12% dos recursos hídricos da superfície estejam situados no Brasil. Em 2007, a disponibilidade por per capita de água elevou a 43.027 metros cúbicos por ano, acima da média mundial, que é de 8.209 metros cúbicos por capita no mesmo ano. No entanto, essa média impressionante oculta uma distribuição extremamente desigual de recursos hídricos entre as regiões. Falaremos um pouquinho agora sobre a bacia do Rio Amazonas, Só a bacia do Rio Amazonas cobre 48% do território do país, representa 75% dos recursos de água potável, mas abriga somente 4% da população. A ausência mais dramática de abundâncias pode ser vista na região Nordeste, que inclui a maior parte da região semiárida do país, abrangendo 18% do território brasileiro e cerca de 28% de sua população. A região Nordeste tem apenas 5% dos recursos hídricos do país e está sujeita a secas recorrentes e severas, fracassos das colheitas e escassez de alimentos. Abrigando 73% da população do país, 11% de seu território e cerca de 10% de seus recursos hídricos, a região Sudeste é o coração da economia industrial do Brasil e também tem a maior produção agrícola. O Brasil tem 3 bacias fluviais: Amazonas, Tocantins e São Francisco, e 2 complexos de bacia, o Rio da Prata com 3 subbacias brasileiras, Paraná, Alto Paraguai e Uruguai, e os rios restantes que correm para o Atlântico, os quais se dividem em várias bacias. As bacias do Amazonas e do Tocantins-Araguaia na região norte representam 56% da área total de drenagem do Brasil. O Rio Amazonas, o maior rio do mundo em volume de água e o segundo mais longo depois do Rio Nilo, é navegável por transatlânticos até Iquitos, no Peru. A capacidade de armazenamento e infraestrutura varia de acordo com a região. O estado nordestino do Ceará, com 7.220
7 represas têm uma capacidade cumulativa máxima de armazenamento de 11 bilhões de metros cúbicos. No entanto, perda por evaporação na superfície equivale a uma grande parte do fluxo anual aos reservatórios devido às condições do clima árido e reservatórios pouco profundos. Como o rio Amazonas é extremamente amplo na maior parte de suas extensões, a maioria das represas está em seus tributários. A represa do Tucuruí, situada no rio Tocantins, na região Nordeste, tem uma capacidade de 110 mmc e uma capacidade de geração de 8.900 megawatts. A qualidade da água. O esgoto é uma das principais causas de poluição no Brasil, um problema de grandes proporções que arruina a qualidade de vida, saúde e desenvolvimento econômico de grandes áreas metropolitanas e exerce um impacto proporcional sobre as pessoas de baixa renda que vivem nas favelas ao redor das grandes bacias brasileiras. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, PNSB, de 2000, são tratados menos de 10% das águas servidas produzidas nas áreas urbanas. O Plano Nacional de Saneamento Básico, de 2000, foi a última pesquisa realizada em âmbito nacional sobre abastecimento de água para o consumo humano e coleta de águas servidas. A gestão da qualidade da água é também feita pelos estados, embora o termo de recursos hídricos varie muito a qualidade de seus sistemas de monitoramento e pesquisa. Em 2006, somente 9 estados brasileiros tinham sistemas de monitoramento da qualidade da água classificados como excelentes ou muito bons. 5 tinham sistemas bons ou razoáveis e 13 tinham sistemas precários. O estado sudeste de São Paulo, com um sistema de monitoramento considerado muito bom, registrou em seu último estudo altos índices microbiológicos indicativos de poluição causada por esgoto doméstico, tanto rio acima como rio abaixo, e no rio Bairro da Serra e ainda mais elevados em 2 de seus principais córregos tributários. O Sistema Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, chamado GRH, é uma combinação de organizações públicas ordenadas, entidades privadas e representantes da sociedade civil que tornam as implementações de instrumentos de gestão de recursos hídricos possíveis. De acordo com os principais definidos na lei, o contexto institucional consiste no seguinte: o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, CNRH, é a organização mais alta na hierarquia do sistema, tem por objetivo promover a integração do planejamento dos recursos hídricos do nível nacional, regional e estadual e também dos setores de usuários. O CNRH é composto de representantes nos ministérios do governo federal, além de representantes designados pelos conselhos estaduais de recursos hídricos e representantes dos usuários de água e organizações civis relacionadas com a gestão dos recursos hídricos. O diretor executivo do Conselho Nacional de Recursos Hídricos é o ministro de Meio Ambiente. A Agência Nacional das Águas, ANA, é responsável pela implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos, formulado pelo CNRH. A ANA compõe-se de 10 superintendências funcionais, com funções administrativas e de implementação chefiadas por um presidente e 4 diretores. A ANA é vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, mas tem independência financeira e administrativa. Os comitês de bacias hidrográficas, CBHs, como são chamados, são organizações conectadas que reúnem grupos interessados para discutir e solucionar os próprios problemas com o objetivo de proteger os recursos hídricos na região da bacia hidrográfica. Segundo a legislação brasileira, os comitês não têm situação legal.
Os CBHs incluem representantes do governo federal, estados e do Distrito Federal, onde se situam, mesmo que parcialmente, municípios, usuários da água e organizações civis de recursos hídricos com registros comprovados de ação na bacia. O número de representantes de cada setor mencionado e os critérios para sua nomeação são definidos na regulamentação dos comitês. As agências de águas e as bacias hidrográficas atuam como as secretarias executivas dos comitês de bacias hidrográficas, embora exista uma estreita relação entre a comissão e as agências. As últimas são bastante diferentes das primeiras. A principal diferença está na natureza e organização. Enquanto os comitês atuam segundo o que é denominado parlamentos de água no Brasil, as agências de águas atuam mais como organizações executivas. As organizações civis de recursos hídricos devem ser representadas no Conselho Nacional de Recursos Hídricos e devem participar do processo de tomada de decisões. Essas organizações podem ser quaisquer dos seguintes grupos: 1. Consórcios intermunicipais. 2. Associações das bacias hidrográficas. 3. Associações regionais, locais ou setoriais dos usuários de água. 4. Organizações técnicas, acadêmicas e de pesquisa. E 5. Organizações não governamentais, as chamadas ONGs. Bem, pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, principalmente a relação sobre as políticas nacionais de recursos hídricos no Brasil. Sabemos que a água é um bem renovável, porém, de acordo com sua disponibilidade de recursos potáveis, pode sim se reduzir, né? Esse seria um dos principais problemas a serem enfrentados aí num futuro próximo. Abraço a todos, até a próxima.